Olá, grande turma do nono ano, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula no dia de hoje. Bom, nessa semana a gente está dando continuidade aí que a gente entrou no módulo 2, né? Estamos falando aí sobre o continente asiático. Demos um panorama geral na última aula, falamos sobre as características do continente, né? Suas dimensões aí em extensão, em população. Falamos aí, demos uma sinalizada em relação à sua população que se destaca não só em número, mas em relação à sua diversidade. E falamos também algumas características de destaque no aspecto físico, né? Além da sua extensão, tem outros aspectos físicos, até porque o território, quanto mais extenso ele é, a tendência é que tenha maior diversidade, né? Então, hoje nós vamos estar falando em alguns aspectos mais detalhados da parte física do continente asiático e vamos dar prosseguimento aí. Vamos lá para o nosso livro, a gente vai iniciar na página 350, ok? Então vamos lá, pega seu livro para que você possa participar também. Eu vou compartilhar a tela, mas se você acompanhar com o seu livro, isso fica melhor. Você pode marcar no seu livro, pode visualizar a maneira que você precisar e quiser, ok? A gente vai começar com essa página, a gente já deu uma olhada nela, vamos reler aqui algumas das características e usar esse mapa aí como referência para nosso conteúdo, ok? Então vamos lá, diferentes regiões da Ásia. Bom, o continente asiático apresenta a porção leste da Eurásia, a grande massa contígua da Terra formada pela união dos continentes europeu e asiático, né? Como eu falei na introdução, o que caracteriza um continente é ele ter ser uma grande massa de terra circundada por oceanos e mares, né? Então, todos os continentes do planeta, eles se caracterizam dessa maneira. É uma grande porção de terra circundada aí por oceanos e mares. No caso da Europa e a Ásia, as duas porções juntas que a gente conhece como continente, elas formam uma única porção de terra. E essa porção de terra imersa, ela não tem uma separação com rios e mares de grandes proporções. Mas foi caracterizado assim pelo autor que a gente está lendo, pelo livro da coleção que a gente está lendo, que ali existe uma divisão por característica física, como por exemplo os Montes Urais, que está entre essas duas porções continentais. Então existe essa exceção aí para essa porção de terra e que se divide entre Europa e Ásia, ok? E com a superfície territorial de aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados, a Ásia apresenta uma extensão que equivale a quase um terço das terras emersas do planeta. Ou seja, é o continente que tem a maior porção de terra do planeta. Ainda que a grande porção incluiria aí a Europa, mas ela foi aí considerada como partes diferentes para ser chamada de continente. Ainda assim, essa porção ainda é a maior porção de terra imersa do planeta, né? Considerada aí como continente, entre os outros que a gente tem, ocupando aí aproximadamente um terço das terras imersas que a gente tem no nosso planeta. Vamos continuar no terceiro parágrafo. Em virtude de sua extensão territorial, a Ásia apresenta grande variedade de ambientes e países com características culturais e socioeconômicas distintas. Para facilitar a compreensão dos principais aspectos desse continente, vamos estudá-lo, dividindo em 5 regiões, apresentadas no mapa a seguir. Então vamos lá. A gente viu as primeiras características novamente para introduzir o conteúdo e vamos usar esse mapa para a gente ter as referências do nosso conteúdo de hoje, né? Então a gente está vendo, como eu falei, vai destacar alguns aspectos físicos. Aqui está toda a porção de terra. Deixa eu colocar aqui. A marcação. Então essa aqui, ó, toda a porção de terra que a gente falou e tem citado no texto lá, Eurásia, né? Óbvio que
viria até aqui se a gente fosse considerar só a porção que está aí colada na grande massa. Mas, por extensão, isso aqui pertence a esse continente, né? E então incluiria aí nessa grande porção. E aqui foi dividido, entendido por alguns autores, né? Alguns autores não consideram como 2 continentes, mas aí foi entendido como 2 continentes, e essa é a porção, a que está colorida aqui, ó, é a porção da Ásia. E dentro dessa porção é dividida aí nessas 5 partes, né? Oriente Médio, Ásia Central e Setentrional, Leste Asiático, Sul Asiático e o Sudeste Asiático. Considerando essa porção aí, a gente vai verificar as 3 porções de água que banha o continente asiático, ok? Já que a outra parte está aí, ela faz divisa, né? Faz fronteira com uma outra porção de terra. Então a gente vai considerar esses três lados, o sul, o leste e o norte da Ásia, para considerar qual o oceano que banha. Então aqui ao sul, né, a gente considera aí a Rosa dos Ventos, aqui ó, apresentada aqui embaixo, norte, sul, leste e oeste. Então, observando assim, aqui é o sul. O sul é banhado pelo Oceano Índico, né? Que a gente vai precisar aí para fazer a nossa atividade. O leste, banhado pelo Oceano Pacífico, que é aquele que vai do lado leste da Ásia até o lado oeste da América. E a gente tem aqui o Oceano Glacial Ártico, que é o que banha a porção norte do continente asiático. Então, o continente asiático é banhado basicamente pelos 3 oceanos: Oceano Glacial Ártico, Oceano Pacífico e Oceano Índico. Qual é que está ao sul? Oceano Índico. Qual é que está ao leste? Oceano Pacífico. Qual é que está ao norte? O Glacial Ártico, ok? Essa é a primeira característica física para o nosso conteúdo de hoje. Agora nós vamos para a página 353. Vamos lá. Página 353. Bom, relevo. Vamos ver sobre o relevo, que a gente também já fez alguma coisa sobre o relevo, né? Tivemos uma questãozinha na aula passada sobre o relevo, só para citar qual era o relevo. Hoje a gente vai ver algumas outras características desse relevo que se destaca no continente asiático. Então, relevo e hidrografia do continente asiático. O relevo do continente asiático é marcado pela presença de grandes elevações, entre elas a Cordilheira do Himalaia, a mais alta cadeia montanhosa do planeta, né? Isso aqui é interessante, está na outra aula também. Cordilheira do Himalaia, a mais alta cadeia montanhosa do planeta. É chamado por alguns também como teto do mundo. E o Planalto do Tibete é a mais elevada, é o mais elevado planalto do mundo. Por isso que essa área é considerada aí como o teto do mundo, né, que é o ponto mais alto. Aqui de todas, isso aqui é um mapa altimétrico que mostra a altimetria. Então, aqui está os lugares mais claros, mais baixos, lugares mais escuros, com um tom aproximado de marrom, ele confere aí as regiões de maiores elevações. E aqui no centro a gente está vendo uma porção maior. Deixa eu mudar a cor aqui, que não está dando para visualizar. Vou botar o vermelho. Vermelho não, preto. Aqui, ó, o centro, ó, é a parte mais elevada, né, com 2 referências aqui. E aqui é onde fica a Cordilheira do Himalaia, né? Ponta aí entre a Índia e a China, onde passa também aqui Nepal, tem essas referências aí, ok? E aí fica o Monte Everest, né? Dentro da Cordilheira do Himalaia tem vários pontos, né, com alturas diferentes, né, vários picos, são várias, por isso que é chamado de Cordilheira do Himalaia, é uma cadeia montanhosa, uma cadeia, várias montanhas nessa região. E o ponto que apresenta a maior altura é o Monte Everest, né, mais alto de todos aí que está nessa região e, obviamente, do mundo, já que representa
ponto mais alto do mundo. Então, vamos lá. A Cordilheira do Himalaia é um dobramento tectônico recente, né? Hoje a gente vai precisar verificar as características dessa cordilheira. Então, a primeira característica é um dobramento tectônico recente que começou a formar há aproximadamente 50 milhões de anos, em razão do choque entre duas placas tectônicas. Aí você pode pensar assim, ué, mas recente? 50 milhões de anos? Sim. Quando a gente fala em número de geologia, né, a gente vai analisar pelo número da formação da Terra. Então, 50 milhões de anos, por data geológica, é pouco. Então, por isso é chamada aí de recente. Isso significa, continuando a leitura aqui, ó, isso significa que é uma cadeia montanhosa que está em formação, sendo ainda pouco desgastada pela erosão. Nela, há um grande número de montanhas com cumes acima de 5.000 metros, incluindo o Monte Everest, na fronteira entre Nepal e Tibete, região que pertence à China, a 8.848 metros acima do nível do mar. O cume do Everest é o ponto mais elevado do planeta. Com a extensão das áreas litorâneas ao norte da Ásia, com exceção das áreas litorâneas ao norte da Ásia, as demais porções litorâneas do continente também caracterizam-se pela presença de planícies, cujos solos são, em geral, naturalmente férteis. Isso é uma qualidade também da região, né? Obviamente que aqui a gente estava falando da Cordilheira do Himalaia, a gente tem aqui que é uma formação recente, formada pelo choque das placas tectônicas, ok? Ela ainda está em formação, ou seja, ainda continua subindo. Isso aqui é preciso destacar também. E, além do grande número de montanhas, aqui é onde inclui aí o Monte Everest, né? Que é o ponto mais elevado do planeta. Então, de característica que você pode botar aí na sua resposta, que a gente vai estar perguntando as principais características dessa cordilheira, né? Você pode botar que é um dobramento tectônico recente, que é formado pelo choque das placas tectônicas, que está em formação ainda e que inclui aí o Monte Everest, que é o ponto mais elevado do planeta, com mais de 8.000 metros acima do nível do mar, ok? Ou mais de 8.000 metros de altitude, né? É diferente de altura porque a gente tem como referência a altitude o nível do mar. Então, é mais de 8.000 metros de altitude, ok? Continuando a leitura aqui depois do solo fértil, que é outro trecho aqui. Os extensos rios do continente também criam grandes planícies fluviais, destacando-se a Mesopotâmica, na bacia dos rios Tigres e Eufrates, a Indo-Gangética, na Índia, e do norte e do litoral oriental da China, além da planície da Sibéria. Então, tem algumas planícies aí formadas, inclusive com a influência dos rios, ok? Os rios têm uma grande importância nesse continente, a gente vai dar uma olhada agora na questão dos rios. Página 354. Vamos ler o iniciozinho aqui, para a gente se localizar e fechar. Então, em relação aos oceanos que banham o continente, a gente começou lá na página 350, né? Quais os oceanos que banham? Depois a gente passou pela questão das características do ponto mais alto, né? Ou da cordilheira mais alta do planeta, que está na Ásia, e agora a gente vai falar dos rios um pouquinho. Na Cordilheira do Himalaia e no Planalto do Tibete estão localizadas as nascentes de muitos rios do continente, formadores de importantes bacias hidrográficas. Entre eles, podemos destacar o rio Ganges, o Indo, o Mekong, o Yangtze e o Huanghe, né? O Tse chamado de Rio Azul e o Huanghe chamado de Rio Amarelo. São rios importantes e que se destacam na Ásia, entre outros que estão aí. A figura aí está trazendo uma leve reflexão sobre esse rio, que é importante, destacando aí o Yangtze. Onde está localizada
a usina hidrelétrica Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Construída aí, ainda com alguns pontos para concluir, mas já construída aí na China e que representa aí uma imensa construção feita pelo homem, né, no mundo, de uma dimensão muito grande. Bom, e então o rio Yangtze está localizado onde está localizada a usina hidrelétrica Três Gargantas. E outros rios da China têm uma característica relacionada ao relevo, que favorece o aproveitamento para a geração de energia elétrica. Explique qual característica é essa. Então, assim como o rio Yangtze, né, outros rios na China têm uma característica relacionada ao relevo que favorece seu aproveitamento para geração de energia. Qual seria essa característica? Como a gente viu já em anos anteriores, o que caracteriza um rio para o aproveitamento econômico pela função de produzir energia, né, através das hidrelétricas, são os rios de planalto. Os rios de planície, eles não têm queda, então não tem como você gerar essa força para girar a turbina. Então, os rios de planalto, eles têm essas características. Então, a característica que favorece aí a produção de energia elétrica, comparando aí, ou tendo como referência tanto o rio Yangtze como outros da China, e também na Ásia, em qualquer outro lugar que tiver, a referência principal que vai dar essa opção de produzir energia elétrica é o fato do rio ser um rio de planalto, ok? Que vai criar essa possibilidade de queda de água, e a queda de água vai girar as turbinas para produzir energia elétrica. Então vamos lá. Para a gente encerrar, a gente vai ver aqui uma questão também relacionada ao rio, que é de grande destaque na Ásia, que é um rio indiano, né, que passa aí pela Índia e que tem uma grande importância não só da sua característica física para abastecimento, para umidade na região, mas também tem uma questão muito forte social, né, que é a questão religiosa. Então vamos ver sobre esse rio aí, que é o que se destaca no continente asiático. Os grandes rios do subcontinente indiano. A gente está falando do continente asiático, que a porção da Índia, né, geologicamente falando, ele está separado, então está juntando, ele está entrando, né, está numa entrância no continente asiático, e por isso é incluído aí no continente asiático, né, até porque a porção desse subcontinente não é tão grande, mas como tem essa junção, foi a junção, parte separada que estão se juntando, ele é chamado de subcontinente, né? Então vamos lá ler essa característica. Na imponente cordilheira do Himalaia, nascem dois dos grandes rios do continente asiático, o Indo e o Ganges. Junto, eles formam a extensa e fértil planície Indo-Gangética, na região sul da Ásia, que está entre as áreas mais populosas do mundo. O rio Ganges possui um valor espiritual especial para os hinduístas. Vamos frisar isso aqui, que é uma das características marcantes aqui do rio. Especialmente para os hinduístas, que creem na purificação pelo banho em suas águas. Centenas de praticantes da religião hindu se banham no local e de confluência de 3 rios sagrados, o Ganges, o Yamuna e o Saraswato, né? Bem pequenininho ali. Durante a celebração do Mauni, deixa eu aumentar aqui porque tá pequena a letra. Vamos lá. E o nome ainda é difícil também, né? Durante a celebração do Mauni Amavasya. Vamos lá. Celebração do Mauni Amavasya.
É isso. Nesse ritual, os hinduístas sentem-se abençoados ao se banhar nas águas deste rio e de outros da Índia, né? Aqui está mostrando o pessoal se banhando por uma questão sagrada, então ele possui um valor espiritual para os hinduístas. O que eles fazem? Eles creem na purificação pelo banho em suas águas. E aí sempre eles vão lá para se banhar, para que tenha essa purificação de valor espiritual, da maneira que eles criam. Então a gente tem 3 questões de hoje. Considerando os aspectos físicos da Ásia, quais oceanos que banham a porção norte e a porção sul do continente? Em relação à porção norte, é o Oceano Glacial Ártico, e em relação ao sul, é o Oceano Índico. A outra questão, cite as principais características do Monte Everest. A gente vai botar lá que ele tem uma formação geologicamente recente, que ainda está em formação, que é o que apresenta as maiores elevações do mundo, tendo aí o Monte Everest, né, que é o ponto mais alto do mundo, ou o pico mais alto do mundo, com mais de 8.000 metros de altitude. E a terceira questão, considerando as principais referências dos grandes rios do continente asiático, cite as principais características do rio Ganges. E aí você vai botar desse valor espiritual, de que as pessoas creem na purificação através do banho na água deste rio, né? E se você vê que tem alguma mais que se destaca, você coloca aí em relação a esse rio. Mas é importante que você entenda que esse rio não tem só esse valor que a gente tem na maior parte dos lugares, que é a questão da água, para abastecer as casas, para abastecer a indústria, fazer alguma atividade econômica, mas esse rio também se destaca com esse valor espiritual, ok? Relacionado aí à religião hindu. Então, por hoje é só, e a gente volta na próxima aula. Bons estudos aí para você. Valeu, gente.